Na Rede Escola, a terceira reportagem da série Enem e os Candidatos. Hoje vamos ver como esses estudantes lidam com o tempo ou a falta dele para os estudos. Tento estudar dentro do metrô, tento fazer redação às vezes escondidinha assim no trabalho, o tempo que dá vou escrevendo uma parte, escrevendo outra. Uma entrevista com o documentarista Daniel Gonçalves, que fez um filme sobre a vida dele. Um dos papéis do filme é mostrar que a gente precisa ser incluído, né? Não é só estar no lugar, precisa fazer parte do lugar. O papel da educação ambiental nas escolas. Sustentabilidade entra como componente transversal de tudo que a gente discute aqui. A gente abre a Rede Escola de hoje com uma reflexão de Santo Agostinho sobre o tempo. Ele escreveu: "O que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente, mesmo só com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Porém, se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei." Como vimos, explicar com palavras o significado de tempo em termos filosóficos pode ser muito abstrato e bastante difícil. Na terceira reportagem da série sobre os candidatos que se preparam para o Enem, lidar com o tempo ou com a falta dele para os estudos é o assunto que vamos falar hoje. É bem difícil, assim, tentar conciliar tudo, porque eu chego tarde, aí eu tenho que estudar e fazer marmita pro dia seguinte, e aí também na hora do almoço eu vendo mousse, aí eu tenho que fazer encomenda, então é bem complicado. Eu saio de casa às 6 horas da manhã, aí eu trabalho na Tijuca, né? Eu saio de Madureira, pego um ônibus, um metrô, venho para Tijuca, trabalho, saio às 5 horas do trabalho, venho para cá, às vezes eu não consigo sair às 5 em ponto, venho para cá para o curso, pego mais uma condução para vir para cá, mais o metrô, eu ando um pedaço. Então, assim, é um pouco difícil, eu tento estudar dentro do metrô, tento fazer redação, às vezes, escondidinha, assim, no trabalho, o tempo que dá, vou escrevendo uma parte, escrevendo outra. Tem dias que eu acordo 7h30 para estudar, estudo até 10 horas da noite. Mas tem dias também que eu não consigo fazer nada, porque às vezes a gente está esgotado. Os alunos do APES, que é um pré-vestibular social, têm aulas à noite. Grande parte deles divide o dia entre o trabalho e os estudos. Mas há quem consiga ter o privilégio de se dedicar integralmente ao Enem. A gente acorda mais ou menos cedo e fica a manhã toda estudando, para um momento para almoçar, tomar banho e vem para o curso estudar de novo. Então, é privilégio mesmo, não precisar trabalhar e dedicar meu tempo só para isso. Tempo, 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 tempo. A esperança deles é que dê tempo para absorver o conteúdo e ter sucesso nas provas. As realidades podem ser distintas, mas cada minuto, seja para quem tem mais ou menos tempo, é importante. Quando eu saio daqui, às vezes eu saio exausta, mas eu tento pelo menos dar uma revisada nas matérias. E aí eu tenho a minha filha também que necessita da minha atenção, ela só tem 3 aninhos, e ela pede muita atenção e eu preciso realmente assim, separar um tempo para atendê-la. As necessidades dela, as atenções que ela tem, fora as coisas de casa que a gente também tem que fazer, não pode descuidar. Eu trabalho de segunda a sábado, então o complicado de trabalhar sábado é porque eu perco muitos simulados daqui. Então eu sinto muita carência nesse aspecto. Eu não tenho assim um cronograma, na verdade, eu vou fazendo e me ajustando de acordo com o dia, assim. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo, mas eu vou levando e vou me esforçando cada dia mais. Em maio do ano passado, o jornalista Alberto Dines nos deixou aos 86 anos de idade. Mas seu legado no jornalismo segue atual. Em 1998, ele levou para a TV Educativa e depois para a TV Brasil o programa Observatório da Imprensa. Com o bordão "Você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito", o Observatório da Imprensa fez história e deixou sua marca no jornalismo brasileiro.
Alberto Dines é uma referência para os futuros jornalistas e é tema de hoje do quadro Acervo. Vamos ver a entrevista que ele deu para a TV Escola em 2003. O Observatório não é um programa de notícias, né? Ele é semanal, então não pode ser um programa noticioso. Às vezes ele, dependendo das circunstâncias, ele pega um assunto muito quente, muito próximo do dia anterior, às vezes do próprio dia, já aconteceu algumas vezes. O nosso foco é o debate sobre a notícia, é o debate de como a mídia dá a notícia, né? Que isso é que é importante. O jornalista tem que ler jornal. E o jornalista tem que ler o jornal criticamente. Ele não pode ler o jornal acriticamente. E aí nós já desenvolvemos uma certa sensibilidade, nós todos, e já temos essa noção do que é assunto para o observatório. Nós temos reuniões de pauta, temos que ver se isso rende um debate, porque às vezes é uma constatação que não rende um debate. E aí como é que você vai encher 50 minutos de programa sem debate? Uma constatação unânime é complicado. Então, o programa ele é escolhido, o assunto é escolhido em função da sua capacidade de gerar um debate, um confronto esclarecedor, porque a nossa função é esclarecer, é fazer pensar. Olá, pessoal! O Prêmio Nobel de Física de 2019 foi dividido por um investigador em cosmologia teórica e por 2 pesquisadores ligados aos exoplanetas. Isto é, planetas que giram ao redor de outras estrelas que não o nosso Sol. Hoje nós vamos falar desse trabalho, deixando a cosmologia para um outro dia. Michel Mayor, da Universidade de Genebra, e Didier Queloz, da Universidade de Cambridge, identificaram o 51 Pégase B, o primeiro planeta fora do nosso sistema solar que gira em torno de uma estrela similar ao Sol. Isso aconteceu em outubro de 1995. Eles utilizaram a técnica de velocidades radiais, na qual o espectro da luz sofre deslocamento para os lados do vermelho ou do azul, dependendo se a fonte se afasta ou se aproxima de nós. Para vocês terem uma ideia, um fenômeno parecido ocorre com o som. Quando uma ambulância se aproxima de nós, o som fica mais grave, e quando se afasta, o som fica mais agudo. Vocês conhecem isso, né? É aquele... não é? O planeta 51 Pégase B é um gigante gasoso muito quente, 50% maior que o nosso maior planeta no sistema solar, Júpiter. A imagem que vemos hoje desse astro saiu de lá há 50 anos. A estrela mais próxima do Sol, Próxima Centauri, está a pouco mais de 4 anos-luz daqui, só para vocês terem uma ideia. Esse não foi o primeiro exoplaneta descoberto, mas foi o primeiro que foi observado girando em torno de uma estrela parecida com o nosso Sol. Procurar planetas em torno de estrelas parecidas com o Sol abre possibilidades para pesquisarmos outros lugares que suportam vida como nós a conhecemos, nas condições que temos por aqui, nesse nosso pequeno planeta azul. Na atualidade, são conhecidos mais de 4.000 exoplanetas, mais de 3.000 se organizam em sistemas planetários e esse número ainda vai crescer muito nos próximos anos. Talvez estejamos mais perto do que imaginamos para responder a uma antiga pergunta. Será que nós estamos sós? Até o próximo Observatório. Daqui a pouco vamos falar de cultura aqui na Rede Escola. Foi lançado em circuito o documentário Meu Nome é Daniel, dirigido pelo cineasta Daniel Gonçalves, que fala sobre a própria história, a vida dele. E isso tem uma grande peculiaridade que ele vai contar aqui. Eu dei meus primeiros passos com mais ou menos 6 anos.
Essas imagens são o primeiro registro em que eu ando sozinho. A ideia do Meu Nome é Daniel começa em 2014, quando eu fiz um curta chamado Como Seria. E nesse curta eu tento imaginar como seria a minha vida se eu não tivesse a deficiência. Ele fala de algumas coisas que eu acho que foram e são importantes, né? A gente fala muito de família, né, e da importância da família pela maneira como os meus pais lidaram com o que eu tinha, né, ou com o que eu tenho, né, que não deixei de ter. Mas deles nunca terem me comparado com uma criança com deficiência, né, acho que isso é o primordial, vamos dizer assim. E outra coisa que eu acho que também foi importante, que também está no filme, é uma coisa que eu sempre fui uma criança e uma pessoa muito privilegiada, né? Porque mesmo tendo uma deficiência, os meus pais e eu sempre tivemos condições de bancar os meus tratamentos, né? Eu fui alfabetizado usando uma máquina de escrever, né? Elétrica, né? Então não era uma coisa simples e fácil de ser comprada, né? Então isso também está no filme, né? Essa coisa de a gente ter tido condição mesmo de me dar em tudo que eu precisava para poder me desenvolver. Outra coisa que está no filme também é uma discussão um pouco mais subjetiva do que é ser normal, né? O que é esse conceito de normalidade ou de normatividade, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante de ser falada hoje em dia ainda, né? Principalmente hoje em dia, né? Porque acho que esse conceito, né, do que é ser normal é uma construção sociocultural, né? Uma coisa é certa, eu sou diferente. E essa diferença que me faz único. Eu não preciso ser consertado. Eu não preciso ser igual a você. Mas eu vejo muito isso, né? Décadas atrás, que era muito um ajudar, mas eu não ajudar, estou te ajudando, mas você fica aí onde você está. Eu não quero que você esteja aqui comigo, né? E aí nos últimos anos, com mais pessoas com deficiência aparecendo e tendo voz, isso, eu acho que a gente começa a ocupar um lugar de dizer que eu não preciso da caridade, eu preciso de um pouco mais, sabe? Eu preciso de igualdade. A rampa de acesso, ela é importante, mas mais importante é eu poder estudar como qualquer pessoa, é eu poder ter o direito de fazer qualquer coisa como qualquer pessoa. Eu acho que o filme pode ser mais uma maneira de mostrar o quão interessante, o quão produtiva é a inclusão da pessoa com deficiência, falando em colégio mesmo, né? em turmas regulares, né? Porque eu acho que assim, né, quanto mais cedo essa inclusão for feita, acho que o benefício ele não é só para crianças com deficiência, ele é para todas as crianças, né? Elas não vão achar estranho quando elas verem uma criança com deficiência na rua, porque elas já convivem ali com outras pessoas com deficiência na turma. Eu acho que é isso. Esse é um dos papéis do filme. Mostrar que a gente precisa ser incluído, né? Não é só estar no lugar, precisa fazer parte do lugar. Eu acho que é importante
eu ter feito esse filme, né? E não alguém ter feito um filme sobre mim. Né? Acho que isso tem uma representatividade muito grande, né? Muito importante isso. Porque eu acho que o filme e eu tentamos tirar a pessoa com deficiência do lugar que ela normalmente é colocada, né? Para podermos passar a sermos vistos como pessoas e não como vítimas ou como super-heróis. Acho que acho que isso talvez seja o mais importante. Em instantes, educação ambiental na rede escola. A Lei 12.305 de 2010 instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. A política propõe principalmente a prática de hábitos de consumo sustentável, propicia o incentivo à reciclagem e à reutilização dos resíduos sólidos e também a destinação adequada desses resíduos. No entanto, poucos resultados práticos foram obtidos nesses quase 10 anos desde que a legislação foi implementada. Encerrar os lixões, por exemplo, é um desafio dos mais complicados que o poder público enfrenta para se adequar à Política Nacional de Resíduos. A educação ambiental é uma resposta para a tentativa de reduzir a geração de resíduos. O lixo é um dos principais desafios para a sustentabilidade do planeta. Segundo o Panorama de Resíduos Sólidos 2017, realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, mais de 90% dos materiais coletados no Brasil não tiveram destino correto. Isso significa cerca de 195 mil toneladas de materiais que foram descartados na rede pluvial, rio e mares. Pensando nesse cenário, profissionais da educação começaram a trabalhar a reciclagem dentro da escola. Aqui no Colégio Estadual Hebe Camargo tem o Laboratório Sustentável de Matemática da professora Daniela, que trabalha com materiais pedagógicos feitos a partir de reciclagem. Mas tudo começou com uma mala, não é, Daniela? É verdade. Eu fui para uma escola que não tinha uma sala de matemática. E os frequentes fracassos dos meus alunos me levaram a procurar materiais pedagógicos. Mas também não tinha dinheiro para comprar material. Então eu comecei a usar materiais reciclados, comprei uma mala e passei a levar esses materiais pedagógicos na mala do meu carro. Meu carro virou um laboratório ambulante. A prática tem me mostrado que eu uso muito mais os materiais recicláveis do que os materiais prontos que eu ganhei, porque os recicláveis são pensados para aquela necessidade imediata do aluno. Com os novos objetos, a matemática fica menos abstrata e os alunos entendem melhor o conteúdo. O projeto já tem mais de 5 anos e virou um blog, que já recebeu milhares de visitas de professores e alunos interessados em replicar essa prática. O sucesso foi tanto que Daniela ganhou prêmios e viajou o Brasil inteiro, formando novos professores de matemática sustentável. O aluno vê que aquele material que ele jogaria no lixo e desapareceria da vista dele, que na verdade esse material não desaparece e que não existe jogar fora, porque nós não jogamos para fora do planeta. Tudo que a gente joga fora, na verdade a gente joga no planeta. Então quando você vê um pedaço de plástico que durante 3 anos não degrada nada, você começa a pensar nesse plástico na natureza. Se ele não degradou aqui, ele não vai degradar lá fora também. Falando em plástico, ele é um dos materiais mais prejudiciais ao meio ambiente. Aquelas sacolas plásticas muito utilizadas nos mercados, por exemplo, levam de 100 a 400 anos para se decompor. Mas um artista carioca viu nesse problema uma vantagem e decidiu criar novos objetos duráveis a partir desse material. Ele faz tudo dentro de casa e com equipamentos domésticos. A ideia é que os plásticos não se acumulem como lixo, mas virem objetos do dia a dia. Esse trabalho começou a surgir em 95. Eu comecei a pesquisar novos materiais em função da falta de materiais originais para poder criar meus objetos. É a mesma técnica que se usa hoje em dia, que eu uso principalmente,
para reciclar as sobras de plástico. Um material desse, né? Olha a estrutura. Isso aqui é uma simples sacola, que era fininha, né? Tem 0,000 micra. Mas você vai aglomerando, ela vai criando estrutura. Vai durar para sempre. Pode ser piso de chão, pode ser ladrilho, pode ser telhado, pode ser telha, pode fazer mil coisas. Começou nesta quarta-feira a 8ª edição da FLUP, a Festa Literária das Periferias. Até este domingo, dia 20, os cariocas podem aproveitar oficinas, mesas de debate, shows e muita arte produzida em várias partes do mundo. Neste ano, o grande homenageado é o poeta pernambucano Solano Trindade. Solano é esse artista multifacetado, né, múltiplo, diverso no seu legado. A ideia de trazer alguém que foi um dos fundadores do primeiro teatro negro do Brasil dialoga diretamente com todo esse empoderamento do negro nessa FLUP. Ao mesmo tempo, é um pernambucano e aí a gente está trazendo também o Nordeste para junto de nós. Essa é a primeira vez que a FLUP acontece aqui, no Museu de Arte do Rio, na zona portuária da cidade. A programação é completamente gratuita e nesta edição destaca o feminismo negro e a poesia falada. O Rio Poetry Slam, a primeira e maior competição de poesia falada da América Latina, é uma das grandes atrações do evento. Com muito orgulho, a FLUP traz o slam como uma linguagem que tem sido apropriada dentro das escolas. Então a gente tem muito orgulho, né, de trazer essa mistura muito boa, né, tem dado muito certo. Eu costumo dizer que o slam é o grito de vozes historicamente silenciadas. Então essas vozes são silenciadas desde muito tempo, que encontram no slam justamente uma forma de se entender, se reafirmar, de encontrar um espaço de troca em que a gente pode contar sua própria história, que pode trazer sua narrativa para o mundo e contribuir para a construção desse mundo também. Nesta edição, todas as participantes são mulheres. Uma delas é Gabriela. Então eu nunca imaginei estar aqui nessa competição, né? Essa estrutura de poesias em língua ensinada, utilizando o corpo, a imagem, com outros ouvintes. Nossa, é maravilhoso, né? Não ter uma voz nesse sentido, então não ter um intérprete, então posso participar e apresentar com o meu corpo, com a minha imagem, com a minha poesia, com a minha arte, né? Quando a gente traz a luz para esses atores e a gente consegue mostrar que tem muita coisa linda sendo produzida dentro das favelas, que as pessoas consomem, que tem talentos, que tem potencial, é representatividade isso, porque uma criança quando vê alguém que é a sua referência mais próxima tendo protagonismo, ela acredita que ela também pode. É isso que a gente espera. Ponto final na edição de hoje da nossa revista Rede Escola. Para ver ou rever o nosso programa, fique ligado no site tvescola.org.br. Na TV, anote os horários. Tem Rede Escola toda sexta-feira às 7 da noite, aos sábados às 4 da tarde, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12:30. Quem vive no Rio, Grande Rio e Niterói, a Rede Escola é exibida toda terça-feira às 8 da noite na Multirio, canal 26 da NET. Tchau, gente. Até a próxima.